relojaria e... Bom dia, estamos iniciando nossa transmissão aqui no Facebook, aguardando o contato aqui da Rádio Assunção, e quero iniciar, como de costume, agradecendo aqueles que compartilharam o nosso vídeo, nossa transmissão ontem do programa Hora da Notícia, como a Maria Borges, a Marileide Menezes, o Bivar Guimarães, o Ronilson Abreu, o Herbert Hipólito, o Márcio Borges, a Sandra Cabral, o José Sérgio Araújo, o Expedito Boto e o Edival Filho Ajuda, esses dois lá de Sobral, o Miller e a Joyce Guimarães e também o Eufrásio. Agora o André Capelivo ligando. Bom dia, André. Vamos lá. Um abraço, amigo. Então, aguardando aqui terminar o comercial lá na rádio. Dá um bom dia de quem já entrou aqui no Facebook, a Tânia Martins, lá em Boa Vista, a Graça Mesquita, a Juscelia Rosa, o radialista Oderno Santos, lá de Morrinho, que retransmite o nosso programa, a Edilva Alves, a Valéria Almeida Damasceno entrou, a Edilva mandando um bom dia para nós. Então, aqui é o programa Hora da Notícia, que todo dia vai pela Rádio Assunção, de 5 às 7 da manhã, com os jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu, e a minha participação a partir das 6 horas, quando eu entro também aqui no Facebook. O programa é transmitido na Rádio Assunção e retransmitido na Rádio Ressurreição de Sobral e na Rádio Princesa do Norte, em Morrinhos. Bom dia para o Luiz Camilo de Juazeiro, para o Gélis Vieira e o Adriano Figueiredo. Bom dia, Tânia Martins. Bom dia para vocês. Então, nós estamos só aguardando aqui o comercial, que está rolando ainda na Rádio Assunção, para a gente entrar. Luiz Camilo lá de Juazeiro, mandando um abraço. Otávio Nunes e Flávio Cavalcante também acabaram de entrar aqui assistindo o nosso programa. E eu quero reforçar o apelo para que vocês ajudem a ampliar a nossa audiência nas redes sociais, fazendo o quê? Algum comentário, né? Até um bom dia serve, algum comentário no Facebook e retransmitir. Agora a vinheta de abertura a gente já vai entrar. Bom dia para Antônio Lacerda e para Maria Rivanda Lima. Bom dia para todos vocês. 6 horas de novo. Bom dia, Luciano Cleber. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, nossa legião de ouvintes da Rádio Assunção de Fortaleza, Rádio Ressurreição de Sobral e Rádio Princesa do Norte em Morrinhos. E em especial nossos queridos ouvintes que já acessaram, que já entraram em contato conosco pelo WhatsApp 9616-1470, como o Miller, Marcos Aurélio, o Roberto, Antônio José, o João Mereré, do Trairi, o Juvenaldo de Pacajus, Michel Mendonça, bom dia, Capitão Silva de Quixadá, Bivar Guimarães, o Rubens Brasil, do Icó, o Moacir Pontes, o Haroldo Evangelista Abreu, lá de Sobral, Dr. Paulo Roberto, o João Paulo Ximenes, de Aracati, a Sandrinha, que está indo para o trabalho, o Jaime Silva diz que mandasse um abraço para o Renato, que o Renato todo dia dá um grande prazer a ele, quer ver o Molusco ser chamado de o presidiário. Bom dia para o radialista Wellington Moreira, para o Marcir Pontes e também para o Odair de São Paulo. Bom dia, gente. Bom dia para o César Silva, que entrou agora aqui, o Jaime Silva também, aqui no Facebook. Bom dia. Bom dia, Luciano. Só antes de começar, só aí, que charge maravilhosa do Simplano hoje, né? A charge diz o seguinte: o presidiário atrás das grades e forte lendo o jornal, aí na manchete é assim: diz que Lula, nadar vira réu. Aí o presidiário diz: parabéns. Um dia você não estará no meu lugar. Luciano, o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu dentro do seu projeto de governo que, se eleito, vai deixar de cobrar imposto, o Brasil não vai mais tributar quem ganha até 5 salários mínimos, ou prometeu isso, Lula. Ou seja, quem ganha até R$ 4.770 por mês não vai mais pagar imposto do governo do Brasil. O Lula vai ser candidato, candidato do PT oficial. Bom dia para a Gorete Alencar Guimarães, para o Walter Lan. Isso é típico de alguém que não será o presidente da República, né? Quando o Lula se postou como presidente, né, que até então ele tinha passado por 3 eleições e não tinha ganho, com aquele discurso lá dele, quando viu que ia ganhar, aí fez um discurso completamente diferente e assumiu a própria política econômica do FHC, que todos o seu partido e as esquerdas chamavam de neoliberal. Então, quando você não pode ser candidato, assim, não pode ser presidente, não vai se eleger, assim como Boulos, é o discurso da irresponsabilidade. Não cabe na cabeça de ninguém
acontecer disso, olha, não vai pagar. Isso aí é populismo barato, né? Não tem um candidato sério, responsável, que possa dizer isso. Ao contrário, alguns acham até que vai ter que ter aumento de salário, aumento de impostos, né? Então, o Lula esteve no poder durante 2 mandatos e depois a Dilma, e nunca fez isso, né? Eles tiveram por quase, são 8 mais 2, 10, né? 10 anos de poder e não fizeram, por exemplo, uma reforma tributária que pudesse cobrar mais, como o Ciro está propondo agora, né? E o próprio Boulos, né? Propondo o imposto progressivo. Mas eles tiveram durante 10 anos mandando no Brasil, mandando e desmandando na nação brasileira e não fizeram nada parecido com isso daí. Então, é o discurso da irresponsabilidade, alguém que sabe que não vai ser presidente, que não será o presidente da República e fica jogando isso aí para a plateia, né, para o populismo, para aumentar a sua intenção de votos. Quanto mais intenção de votos para o Lula, mais vai consolidar o discurso de que ele é um injustiçado e que ele está preso porque não querem deixá-lo presidente da República mais uma vez. Bom dia para o Lindsay Forte. Só destacar que, lamentavelmente, chega a informação que um terrorista armado com uma faca matou uma pessoa e feriu outras 2 em Paris. Foi morto? Não, já foi morto. Muito bem. Foi devidamente executado. E o campo de português, que desempenho. Luciano, o amigo viu um apanhado que o antagonista começou a fazer a respeito, até com gráficos, infográficos, de comparativos das pesquisas, sobretudo essas últimas pesquisas do Datafolha para na pesquisa de Ibope. Eu vi, mas é difícil a gente comparar. Ele dá assim, que o Paraná Pesquisa dá 30 para o Lula, o Ibope dá 37 e o Datafolha dá 39 para o Lula, né? Quer dizer, é uma disparidade muito grande, ele disse em termos gerais. Aí depois ele faz também, ele vai para as regiões e vê umas disparidades muito grandes, mas é como a gente vê. O Otávio Nunes, tá, Luciano, eu não estou acreditando nessas pesquisas. Cadê os eleitores de Ciro, Marina, para estarem nas colocações que estão, será que são lombardes? Não, olha, é possível, eu acredito nas pesquisas, e obviamente há erros, né? Como há erros em todas as profissões. Os institutos vivem dessa credibilidade, né? O Datafolha, principalmente, como o Renato lembrou, ele não faz pesquisas para partidos políticos, até para não contaminar, ele acha que isso pode contaminar. O Ibope não tem esse escrúpulo, né? Faz e acabou-se. Agora, eu vi aqui no próprio grupo muita gente falando, eu nunca fui ouvido pelas pesquisas, nem jamais será, dificilmente alguém será entrevistado. Quantos milhões de eleitores temos no Brasil, né? E foram ouvidos apenas 8 mil. Quantos milhões de eleitores nós temos no Ceará todo? E são ouvidos 800 pessoas. É porque a pesquisa, a metáfora é mais ou menos assim, você tem um caldeirão de sopa, né? Digamos que você trabalha num restaurante, você tem um caldeirão enorme lá de sopa que vai ser servido, e para saber como é que está, se o sal está bom, se tal, mexeu aquele caldeirão de sopa e você tira uma amostra daquilo ali. Você não vai precisar beber o caldeirão todo para saber se o gosto está bom, se o sal está bom, se o tempero está bom. É mais ou menos assim. Um pouquinho daquilo dali é representativo. Como é que funciona a pesquisa? Sai o pesquisador e ele diz, ele tem que bater umas cotas, né? Ele tem, olha, você tem que entrevistar gente a partir de 18 anos, claro, ou 16, né? Porque o jovem já vota a partir de 16. Tem que encontrar, aí enumera ruas, nessas ruas tal, você tem que ir para a rua X e rua Y, tem que encontrar pessoa com perfil tal, por exemplo, entrevistar alguém que tinha a renda tanto. Se o próximo candidato, se o próximo consultado for a mesma renda, ele não, já batia aqui a cota, ele tem que entrevistar tantos com aquela cota de renda, tem que entrevistar tantos do sexo masculino, tantos do sexo feminino, tanto com aquela escolaridade. Vai fazendo esse mix daí, é esse que vai fazendo a cientificidade da pesquisa e o traz mais próximo da realidade. Então, é assim que funcionam as pesquisas. Então, é muito difícil você dizer... É uma falácia você dizer, não acredito nas pesquisas porque eu nunca fui entrevistado. Não, é muito difícil você ser... A possibilidade de você ser entrevistado é mínima, de você encontrar, né? Pois é. Uma para disputa a Prefeitura de Fortaleza, essa para a rádio estava no centro, estava na casa da minha avó. Minha avó que já morreu e me deixou uma saudade eterna, na Solon Pinheiro. Outra vez na Beira-Mar, na disputa Prefeitura de Fortaleza. E outra vez, quando morava na cidade do Cavalcante, na disputa Prefeitura da República. Eu nunca vi um pesquisador na minha vida.
Não, eu também nunca vi, mas a minha filha já foi pesquisadora do Ibope, né? Quando ela estudava aqui. Não tem como a gente ser realmente entrevistado, né? O questione, às vezes, a maquinação das pesquisas, não, só isso. Acho até que as pesquisas vão se ajustando quando estão chegando perto da eleição. E eu tenho a impressão que essa eleição presidencial, ou as pesquisas se ajustam, ou tem instituto aí que vai ser engolido pelas ruas. Bom dia para Marilene Zakov, a Lúcia Vasconcelos. Luciano, você estudou no ginásio agrícola de Pacatuba e estudou como eu, o César Araújo Vasconcelos. Estudei sim, eu tenho uma ótima lembrança na época era um general, que eu acho que era o nosso diretor, e tinha uma disciplina rígida, e a gente estudava bastante, a gente estudava e trabalhava, estudava os 2 expedientes, tinha mais um horário para depois para os estudos à noite, de manhã estava no campo, à tarde estudava, muito interessante, experiência maravilhosa. Bom dia para o Felipe Moraes, para o Auri Amorim e também para o Vitor Frota Pinto, que está conosco aqui no Facebook. Mas a pesquisa é isso daí. Eu concordo, é possível que tenha alguns estudos fajutos, é possível que tenha um pouco profissionalismo, mas não é muito difícil de você entender como é que funciona a pesquisa. Agora, obviamente, você não controla também os pesquisadores. Eu acho até que os institutos mais sérios têm que tirar, assim, tem que fazer uma checagem dos próprios entrevistadores, né? Porque cada um desses entrevistadores tem também os seus candidatos prediletos e pode ocorrer um negócio desse. É um erro crasso, né? Esse que aconteceu lá, como a gente colocou, João Pessoa aí, no Paraíba, né? O cara tirar o nome do candidato, né? É absurdo. O cara diz, olha, quando foi na espontânea, eu dei o nome do meu candidato. Quando foi na induzida, como ele chamou de induzida, e não estava lá o nome da minha candidata. Então, realmente, isso é uma fraude, né? Isso tem a participação do Instituto? Ninguém sabe. Pode ter sido o próprio pesquisador, que foi um bandidinho. Olha, bandidinho nós temos em todas as profissões, em todas as áreas por aí, né? Luciano, ainda falando dessa questão do levantamento feito pelo portal antagonista, ele destaca em postagem publicada ontem, às 8h45 da noite, o seguinte: Marina herda de Lula mais que o dobro de votos de Haddad. E está na matéria. Marina Silva é a candidata que mais herdou votos, 21% dos eleitores de Lula no cenário subpresidiário, informa a Folha, e mais um desdobramento da pesquisa da Datafolha. Na sequência, vem Ciro Gomes com 13, vem Fernando Haddad com 9, né? A minha pesquisa mostra que, por outro lado, quem mais pega voto do antilulismo é o Bolsonaro, 42%. Sem dúvida, o Bolsonaro encarnou o antilulismo. Por isso que, quanto mais cresce o Lula, mais cresce o outro lado, cresce também a rejeição. O lado da Marina também, viu, em vez do Haddad, na mesma pesquisa tem um dado interessante, que é perguntado ao eleitor quem você acha que o Lula vai apoiar. E a maioria acha que o Lula vai apoiar a Marina, certo? Então, há também que considerar esse aspecto. O Haddad é muito pouco conhecido, e até uma coisa aqui interessante, quando você pesquisa, entre os lulistas, o Haddad é menos conhecido entre os lulistas do que os caras do outro lado. Então, os do outro lado sabem em quem não votar. O Haddad nós não vamos votar. Os outros é o contrário, não sabem que o Haddad é lulista. Então, para o Haddad ganhar, conquistar esses votos, herdar esses votos, tem que fazer uma campanha muito colada na imagem do Lula. Tem que usar a máscara do Lula o tempo todo. Deixa eu dar um abraço aqui para Sandra Cordeiro, e bom dia para você, a Madalena Torres, a Maria Célia, a Fernanda lá da Polônia, a Vera Martins, o Expedito Boto, Olavo e o Júnior Baresi. O que estava... A Sandra Cordeiro fez aqui uma proposta, eu estive lá no debate, no Café Patriota, já falei com o André, não sei se ele falou para você, Renato, e nós vamos, então, em primeira mão aqui para o Renato e também para os nossos ouvintes. Estive no Café Patriota, muito interessante, fiquei com vontade de voltar. É um pessoal que pensa, né, que tem há sempre uns eventos nesse lado, mais lado intelectual, de pensar o Brasil e dizer algumas coisas do que a gente diz por aqui. E a Sandra Cordeira teve uma ideia que eu achei interessante, a gente replicar o programa um dia, uma noite, botar uma mesa lá. Já disse para ela, você faz uma mesa, põe um vinho lá para a gente, né? Abre uns microfones, a gente leva até as vinhetas, né? Se for o caso, convida a nossa legião de ouvintes, quem puder mais, para conhecer, quem não conhece ainda, o Café Patriota. E pode ser num sábado, né? A gente tem um programa só de segunda a sexta. A gente pega, então, como se fosse fazer o programa no sábado, faz...
É à noite, cara. É à noite, é um café. A ideia é fazer à noite, né? O pessoal está à noite lá naquele café, né? Abro a mesa lá em destaque, como se nós estivéssemos ali no estúdio, e os que estão lá no café seriam os ouvintes que também nos acessam aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, pode dar pauta e fazer pergunta, conhecer a gente. Eu gostei da ideia, a gente tem que só fechar uma data, viu, Sandra? Acho simpático, o pessoal foi muito acolhedor. Então, só não pode ser na próxima semana, segundo eu ouvi falar, porque tem um rapaz aí que vai viajar, né? Na verdade. Eu volto na sexta. Na sexta eu estou aqui. Então pronto, vamos marcar aí um sábado para a gente fazer isso, né? Que é um dia... Os ouvintes vão perceber que o que acontece aqui no estúdio é real. Às vezes, quando eu divido de pé, quando a gente tem... A gente converge mais que diverge. Respeitoso, mas verdadeiro. Mas divergência salutar e existe também. É normal. Então pronto, viu, Sandra? Vamos fechar, vamos só fechar a data. Luciano, ao registro, porque claro, os grandes veículos de comunicação estão colocando profissionais para acompanhar respectivos candidatos que estão lá liderando a disputa presidencial. Da televisão para aqui, porque não está mostrando movimento de rua. Não tem como acompanhar o Lula, porque o Lula está preso. Não tem, né? Só ir para lá. Não tem por que acompanhar bolo, acompanhar lá, enfim, essa patota. Não acho que não vai levar nada. Mas... Não, a Globo tem um critério. Ela vai sempre divulgar as atividades de campanha dos 5 candidatos que estão mais bem posicionados na pesquisa. O critério é esse, viu? Mas o Jornal da Folha, que estava ontem acompanhando o Bolsonaro, em São Paulo, né, na visita já citada por Renato, presidente, notou que assim que o Bolsonaro saiu do avião, desceu lá do avião, ainda no aeroporto, ele, como não é bobo nem nada, não é doido, tá certo, ele não é doido, voltou o colete à prova do papo. É a segurança dele que pede que ele use o colete. Tá certo. É isso mesmo. Você sabe como é que é. Deixa eu dar um bom dia aqui, entrou aqui no WhatsApp, que às vezes eu esqueço, o Helena Aquino de Baturité, o Gilardi do Canidezinho, o Nóbrega de Pentecostes, o Osório também, o Sérgio Araújo de Juazeiro, o Emanuel lá de Garanhuns, o Tenente Heriberto e o Zezinho Albuquerque, além do Simão Oliveira. E aqui no Facebook, o Raquim Orlando Inocêncio, o Marco Firmo, lá do Rio de Janeiro, o Ayrton Mourão, o Joamilton Lopes, todo mandando bom dia para todos nós, assim como o Júnior Baresi. Então, para quem está só no Facebook, nós estamos transmitindo, é o programa Hora da Notícia, que vai ao ar todo dia, de 5 às 7 da manhã, com os competentes colegas jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. Esse locutor que vos fala, que entra a partir das 6 horas. Então, os 2 jornalistas estão lá no estúdio da Rádio Assunção, e o programa também é retransmitido na Rádio Ressurreição de Sobral e Rádio Princesa do Norte, em Morrinhos. Luciano, ontem teve o lançamento do comitê do Camilo, né, a reeleição, e eu estou recebendo aqui o material, inclusive, da assessoria da candidatura do próprio Camilo, né, da equipe do Camilo. E não tem mais dúvida, não. Estavam lá no falante, está aqui o governador falando, ao lado dele, Cid Gomes, do lado a candidata a vice, o professor Isolda, e Eunice Oliveira. Eunice foi do lado de Cid de Camilo, ou seja, não tem candidatura, não é negócio de estudo oficial, não. É oficial mesmo. Só o Ciro que não participa desse evento aí, por razões que o Ciro já disse. Aí tem que se respeitar, né? Acho até que por coerência, porque a troca de farpas foi muito grande entre Ciro e o outro, né? Um chamou coronel do Sobral, o outro chamou de picareta, é um negócio complicado. Mas ontem mesmo houve 2 atividades, né? Houve uma atividade administrativa, que foi a assinatura da grana, né, que vem para o metrô de Fortaleza, lá no Rio de Janeiro, na sede do BNDES. Estava lá o governador, e estava lá também o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado. E ontem, como você acabou de dizer, no lançamento do comitê do governador Camilo Santana e para o Senado do Cid Gomes, estava lá também a candidatura posta do outro senador, são as 2 vagas, Eunício Oliveira. Então, não há mais o que se falar, não tem pruridos, não tem mais nada, faz muito tempo que está assumida. Como o Renato diz, apenas o Ciro não vai aparecer na foto, né? Tomara que
esse acordo assinado ontem no Rio de Janeiro, o dinheiro falta chegar o mais rápido. Porque eu também, a Dilma também veio aqui, assinou o cheque, né? E até hoje o cheque não foi descontado. Vamos torcer, porque a gente quer que essas coisas aconteçam. Embora eu acho que o metrô não é mais a grande solução, aliás, quem diz isso eu, sou os grandes arquitetos da grande cidade, as cidades inteligentes usam soluções diferentes. Metrô é caro demais, eu não sei se o metrô ainda seria o barato que pode ter, talvez um trem de superfície, intercalando todos os modais, eu não sei. Mas, aliás, Renato, eu acho que a gente está chamando aí de metrô, mas é o VLT. E o VLT não é outra coisa do que um trem de superfície, né? Fortaleza não tem morros, né, para atravessar túneis, para fazer buraco, não tem, né? Eu acho que isso é cara. Eu acho que você tem razão. Faz um VLT circundando a cidade, com pontos intercalando com modais, o ônibus, as vans e tal, e você melhora a circulação, principalmente do pessoal da periferia que tem que trabalhar na zona central, né? Porque Fortaleza carece disso. Você carece de um transporte de maior efetividade, que leve mais gente a um preço barato e que tenha viabilidade para todo mundo. Esse é o grande desafio. É isso mesmo. Sem dúvida alguma, está correto. E o dinheiro vem, ótimo. Não, mas você está do carro. Claro, quem quer contra isso? Mas você está do carro. Ninguém pode ser contra absolutamente o funcionamento dele. E a respeito, falando ainda do Bolsonaro, algo interessante, Luciano. A defesa de Bolsonaro pediu ontem ao Supremo antecipação de seu julgamento na primeira turma da Corte, que está marcada apenas para 4 de setembro, em forma estadual. A primeira turma que não é divulgada. Nesta data, 4 dias depois do início do horário eleitoral, que começa sexta-feira da próxima semana, 1 de agosto, o Supremo decidirá se recebe ou não denúncia da PGR contra Bolsonaro por crime de racismo. Os advogados do sindicato querem que o caso entre na pauta da primeira turma já na terça-feira agora, dia 28. Pois é, enquanto o Lula tem 4 maridos, o Bolsonaro tem... Eu ia falar isso daí, Renato. Bom dia para o Fábio Tarde. O paradoxo, eu fiquei pensando aqui na hora, né? Enquanto Lula reclama que está vendo agilidade e pede para esticar a corda, para ser julgado depois, etc., o Bolsonaro pede para antecipar o julgamento. É aquela história de quem não deve, não teme, né? E, em alguns casos, até deve temer, né? Que com a justiça brasileira, a gente não sabe o que é que vem de lá para cá. Mas no caso do Bolsonaro, é aquela história que chamou do quilombola, que está improdutivo e que está ali, não serve mais nem para procriar, e pesa mais de não sei quantas arrobas. Então, foram essas expressões que não são expressões elegantes, não é uma análise, né, sofisticada sobre a situação, mas daí chegar a ser racismo, eu acho um pouco pesado demais também. Então, acho que ele vai se safar disso daí. Então, ele quer, quanto antes, ele poder até exibir, olha, me acusaram de racismo, mas não tinha nada aqui, eu fui absolvido, não tinha nada em relação a isso daí. Mas costuma dizer até que estava rindo, mas o rir não quer dizer nada. Você pode debochar de uma pessoa, menosprezar uma pessoa também rindo, né? Não é o caso. O que ele diz é que não fez aquilo com a intenção de... O que ele estava criticando ali não era o negro, né? Não era o crime de racismo, mas a política que faz com que eles, olha, esse dinheiro está indo para lá e está prejudicando, porque as pessoas ficam na ociosidade, não buscam emprego, não buscam fazer nada, e tão ocioso que estava lá muito pesado, a ponto de não servir nem para procriar. São palavras deploráveis, mas eu achar que isso é racismo também, que acho que é um pouco demais. Luciano, Valdir Maranhão, que era aquele camarada, deputado federal pelo O bigodinho? O bigodinho. Cardoso deu um corre nele, pois anular o impeachment. Rapaz, esse homem, ele é muito caridoso, viu? Porque em 14, quando ele se elegeu deputado federal, ele declarou que tinha 813,6 mil reais em bens. E hoje ele não tem mais nada. O que aconteceu? O que houve? Ou seja, declarou que não tem mais nada. Deve estar pagando para ser deputado, o que mostra a farsa que é essa declaração de bens no Brasil, algo que a gente já debateu até recentemente. Um apartamento lá em São Paulo do Lula vale 40 mil reais, né? O outro apartamento grande não chega a valer 200 mil reais. Isso está completamente fora da realidade. E a justiça fecha os olhos para isso, né? Porque todo mundo, qualquer auditor que veja aquelas contas, vai ver que está claramente errado. Agora a justiça até pediu, não, olha, vem aqui explicar direitinho o seu patrimônio, vem de onde, quais são as fontes,
mas ainda é coisa muito pequena diante do esconderijo, né, que eles fazem com o seu patrimônio. O próprio Lula tem uma incongruência, né, que é revelado os advogados do Lula pedindo o desbloqueio de, acho que 16 milhões de reais, né, o Lula milionário, e logo depois, né, não passou nem um ano, quando ele declara tem apenas 12 milhões e 300 mil reais. Então, até isso aí é notório, né? Se fosse uma coisa, os outros, o apartamento, que não sabe, mas nesse caso não, porque houve um pedido judicial, corre dentro da justiça, dos escaninhos do judiciário, um pedido de seus advogados para desbloquear 16 milhões de reais do Lula. Aí, quando ele vai dizer qual é o patrimônio, ele diz que tem 12 milhões. Eu fico perguntando, seriam 12 milhões que se somariam aos 16 milhões bloqueados, ou ele tem só 16 milhões que estão bloqueados e ele declarou só 12 milhões? Seja uma coisa, seja outra, há algo de muito esquisita nessa declaração do Lula. Assim como você disse, de todos, parece que o Amoedo está dizendo que ele é o único que diz que realmente revelou todas as suas fontes, e por isso chega a quase R$500 bilhão o patrimônio do candidato do Novo, o João Amoedo. E mais um assunto, a terceira turma civil, o TJ do Distrito Federal condenou nesta quarta, 3 a 2, Joel Batista, lá da JIE, a pagar R$300 mil ao presidente Michel Temer. O presidente processou o empresário porque ele o acusou de chefiar a mais perigosa organização criminosa do país, em entrevista à Época em junho do ano passado. Bom dia para o Everton Bezerra, para a Fátima Porto, a Marinesa, o Jorge Luiz, Marinesa Lopes e a Jennifer Souza. Bom dia, Jennifer. Quando eu vi essa notícia, André, eu pensei... Eu acho que nós temos que ficar indignados com a imbecilidade que quer passar o lucro em cima de coisas ruins para o povo do país. É coisa de seita, né, Renato? O cara tem que defender o guru dele, tudo que disser, ele vai arranjar um argumento para dizer o contrário. Então, com esse povo é difícil você argumentar, porque está longe do racional, né? Está numa outra esfera isso aí. Bom dia para o Eurizane Frota e para a Sandra Cabral, que acabou de entrar. Então, eu fiquei pensando, André, assim que eu vi essa notícia, rapaz, se eu fosse um editor de um jornal para brincar, eu fazia uma manchete que não poderia ser considerada fake news, nem poderia ser considerado um crime contra o Temer. Eu ia botar assim, Temer ganha 300 mil da JBS. Foi o que aconteceu, dado agora pela Justiça. O Temer ganhou esses 300 mil, ainda cabe recurso, né? E o Temer já disse que vai usar esse dinheiro aí para... Aí sim, é o generoso, tá? Vai pegar esses 300 mil que a Justiça vai forçar o Joesley a dar para ele, vai usar, assim, causas sociais, né? Para entidades beneméritas. É isso aí. 6h35. Valeu, Luciano. A gente volta amanhã. Grande abraço, André, grande abraço, Renato, grande abraço ao Marcelo Espíndola, que acabou de entrar também aqui no Facebook, e a nossa legião de ouvintes na Rádio Ressurreição de Fortaleza, na Rádio Assunção de Fortaleza, Rádio Ressurreição em Sobral, do Padre Sadoc de Araújo, que tem o Bené Gomes à frente, e a Rádio Princesa do Norte, lá em Morrinhos, que tem uma Ayrton Feitosa aqui na sua direção. Também para o Anderno Santos, que retransmite o nosso programa na sua web rádio Morrinhos. Bom dia, amigos, grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, nós estamos com o Luciano Kleber, feito em breve. Eu vou aqui abrir